I am Vitória Giovana. I am Felipe Braga. I am Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito! E hoje com um convidado pra lá de especial, um americano nato, entendeu? Ele sabe, o inglês eu sei que ele se garante, pelo menos no inglês você se garante, né, Márcio? Eu morei lá um tempo. Eita! Vai brincar. Não, é que a gente tá com um novo formato. Antes de apresentar o novo convidado, tá? A gente está com um novo formato. Vocês sabem, eu falo 25 línguas, o Felipe 19 e o Thiago 17 línguas. E a gente está tentando dar essa diferenciada para não ficar aquela coisa padrão. E hoje, com o nosso convidado, como ele veio dos Estados Unidos, a gente repetiu a língua inglesa para poder falar com vocês. E hoje, Márcio Nogueira, o presidente da OAB, e também um ótimo advogado, brilhante advogado, tá aqui conosco. Finalmente, né, gente? Aê! Enfim. Enfim. Não estou nem acreditando que enfim eu estou aqui com vocês. Fala I am. Tem que falar. Cadê o americano? Aí é Márcio, é isso? Fala mais um pouquinho em inglês. Não. Fala feliz de estar aqui. Ele quer... Fala em português. I am happy stay here. Enfim, gente, e antes de falar um pouquinho sobre a sua advocacia, porque hoje ele veio contar um pouco sobre a nova advocacia, que é o formato do escritório dele, que é enfim, eu acho que é o modelo de negócio, né, que você está levando agora, que eu acho incrível. Mas falar um pouquinho sobre o Márcio. Quem é o Márcio, aquele menino que veio de Guajará-Mirim? Quais são as pretensões dele? Um pouquinho da sua infância, do seu roteiro, se foi sempre direito a sua paixão. Uma medicina, às vezes, né, não sei. E depois falar as suas pretensões futuras. O sonho da minha mãe era exatamente esse, que eu fosse médico. Ela passei a infância inteira lá muita dizendo... gente vem aqui e fala, né? Muita gente vem aqui e fala, não, eu ia ser médico e tal. Não, eu nunca quis. O sonho da vida dela era que eu fosse, mas eu nunca quis. Eu não sei dizer quando que eu escolhi o direito. Quando eu puxo na memória, eu sempre dizia, desde criancinha, que eu ia ser advogado. Não é nem direito, advogado mesmo. Eu queria até lembrar assim, como é que foi a ideia, de onde surgiu. Porque meu pai não é advogado, minha mãe não é, eles não tem ensino superior. Eu sou o primeiro advogado da família. Não sei, eu sempre disse, desde muito novo, que eu seria advogado. Então, não sei dizer. Então, nascido em Guajará, sou filho de pai e mãe cearenses, que vieram para cá na década de 50. Então, imagina só o que é isso aqui na década de 50, né? Mas Guajará. Outra Guajará. Não é. Tem um amigo meu, o Marquinhos, ele era policial civil lá. Ele falava, bicho, Guajará, o restaurante fecha pro almoço. Caramba, não existe isso, não? Essa é a minha Guajará. Minha mãe ainda veio para cá de navio. Tem noção do que é sair do Ceará de navio? Ela chegou em Porto Velho de navio. Aí eu te falei, caramba. E foi até Guajará na Maria Fumaça. Aí eu falei função. Caramba. Pelo menos ela não sofreu atraso de voo. Que a gente sofre, né, no norte. Até porque não tinha advogados naquela época. Pois é. Né? Mas, hein, Márcio, uma dúvida agora falando disso. Tu atua em atraso de voo? Não. Nem próprio? Eu atuo, mas eu tenho até umas causas que eu queria conversar com vocês. Viu? Pode direito a parceria. É sobre isso, entendeu? Na pandemia aí tem alguns voos que eu preciso cuidar, vou conversar com vocês. Aquela história do Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Sim. Porque não é advocacia, eu não faço advocacia do consumidor. Então, quando acontece comigo, eu acabo acumulando lá, passa, mas vou tratar com vocês aqui depois. Rapaz. Se ele sair daqui sem esse contrato assinado, eu mato. Vai ser toda semana. E aí? E aquela semana? Aqueles advogados bem carniceiros, né? Mas enfim, então em Guajará você cresceu e aí... Eu fiquei lá até os 14 anos, e aí com 14 anos lá em casa, como os dois eram cearenses, tinha a tradição de fazer a 8ª série no Ceará. Aí a 8ª série fui fazer lá, fiquei 10 anos lá em Fortaleza, fiz faculdade lá, concluí o sul. Caramba, a época era 2º grau. Nossa, isso. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, foi daí que eu desenvolvi a língua inglesa com mais qualidade. Quando eu voltei de lá dos Estados Unidos, minha primeira profissão foi ser professor de inglês. Eu dei aula de inglês 5 anos. Caraca, legal. Até que chegou, e até eu brinco, porque eu me empolguei tanto com o negócio da aula de inglês, que eu cheguei a ter um curso de inglês.
E aí teve uma hora que eu tive que escolher, ou eu seria advogado ou eu seguiria, né, no ramo de línguas. Se eu tivesse escolhido, olha aí como é que tá o Flávio Augusto, né? o Flávio Augusto. Mas aí... Bilionário. Eu inventei de ir pro direito, olha aí, ó. Não, mas então você tinha uma escola de inglês? Mas assim, na cara e na coragem. Eu dava aula de inglês legal. no curso lá em Fortaleza. Qual era o nome do curso? A época eu dava aula na British and American, que era um curso bem famoso na época, eles tinham um método de ensino mais rápido. Legal. E aí, Como que é o nome, Thiago? Repete. Gente, não sabe nada. Meu Deus do céu. Sou doido por ti, amor. Sou louca por ti, América. Aí na cara e na coragem tinha um amigo meu, o Fred, já teve vontade de conhecê-lo. Tinha um amigo meu que era professor lá também. Nós juntamos uns trocadinhos ali do que a gente ganhava, alugamos uma sala, pintamos, colocamos um nome lá e abrimos uma escola que estava indo muito bem. Estava indo tão bem que eu percebi ali que eu ia ter que fazer uma opção. Ou eu ia realmente seguir com a faculdade de Direito ou ia ser... English Márcio. Era English Office o nome. English Nossa, Office. aí você então... Mas você já era advogado aí? Não, ou eu você fazia não... faculdade. Faculdade. Eu fazia faculdade. Ah, legal. Tava E empreendendo, aí você né? estava Foi- empreendendo. E coincidentemente é na Não, mesma mas época ele que tem o Flávio muita. Augusto montou a WhatsApp. Puta merda. ia ser culpa- 99, 2000. Meu Deus, Márcio. Mas assim, Caraca. vamos pensar que a sua galinha de ovos de ouro ainda vai vir, entendeu? Tem que ter E fé. é sobre Tem isso, que ter entendeu? fé. A gente- Agora. E outras vezes, o dinheiro não é tudo, né, Márcio? Às vezes o que tu precisava mesmo era conhecer a gente. É, E se você lógico. fosse o Flávio Eu Augusto, já tô talvez você não pensando no conhecesse. projeto. Por que não a gente não faz agora esse curso? E quem que vai ser o professor? Tu? É ele. Ah, tá. Porque tu consegue falar nem o pinguelês. Não, filha, a gente vai idealizar esse curso aí. Aí, Olha. Márcio. Olha, meu Deus. English, Vamos melhorar esse nome, hein? É, English Márcio. sabe falar assim. Mas enfim, aí formou. Formei Direito lá no Ceará e o meu plano era eu sempre gostei muito de cidade grande, de movimento. O meu plano era entrar num grande escritório em São Paulo e morar lá. Comecei a empreender esse plano, estava em São Paulo morando e vim passar férias com meus pais no final de ano e aí a vida nos prega peças, né? Caramba. Um tio meu foi me buscar no aeroporto e no caminho do aeroporto até a rodoviária, esse tio lamentou que ele tinha perdido a eleição para prefeito, que era um absurdo, porque ele tinha o outro candidato tinha feito muita coisa errada. E eu meio que assim, na brincadeira, falei, tio, tem alguma prova disso aí? Vamos dar uma olhada nesse negócio, eu entro com a ação. E nas férias eu entrei com algumas ações, consegui caçar o primeiro colocado. Era algo, não sei se inédito, mas com certeza raro. Eu não tenho notícia de alguém que tenha feito isso antes. Estou falando de final de 2004, começo de 2005. Mas isso você já atuava em eleitoral lá em São Eu Paulo? nunca, foi a primeira ação que eu assinei na vida. Meu Deus. A famosa cara e coragem. Caraca. Foi a primeira ação que eu assinei na vida. Ele se garantiu, né? Aí deu certo, cacei. No que eu cacei, as coisas aconteceram. Um outro candidato, eu fiquei especialista, eu fiquei conhecido como caçador de prefeito. Aí um outro segundo colocado de outra cidade me procurou, me contratou. Isso tudo nas férias. Isso tudo nas Fez férias. dinheiro, né? Aí eu fiquei. Achei o meu caminho. Rapaz. O melhor de tudo foi um outro que ele tinha tirado, ele tinha ficado em primeiro lugar e tinha sido caçado. Aí ele me procurou, doutor, já que o senhor caça, o senhor também descaça. E aí Gente. ele me procurou já com a sentença dele de cassação, ele não tinha sequer assumido o mandato de prefeito. Eu entrei como advogado e consegui reverter aqui no TRE a cassação dele. Então, daí eu não voltei mais, eu já fiquei de vez aqui em Rondônia e comecei então uma carreira no direito eleitoral. Essa foi a minha primeira área de atuação. Eu atuei por muito tempo, com grande força, no eleitoral e o entorno, né? Porque você dá assessoria para ajudar o político a chegar no mandato e depois que ele está no mandato, você também dá assessoria com as ações que estão ali conexas ao exercício do mandato. Sim. Muito legal. E aí, então, você ficou... Isso era em 2002, então, né? Isso, final de 2004, começo de 2005. 2005, ok. Aí você começou a advogar aqui em Rondônia, Porto Velho, especificamente. Nunca mais fui embora. Nunca mais foi embora. Carreira solo? Eu tinha um amigo da faculdade que já tinha vindo para cá, que é o Diego, e que já estava com o escritório estabelecido. E aí até, eu brinco, mas é verdade, quando ele soube que eu estava aqui, saímos para conversar, colocar o papo em dia, ele disse, não, mas tem uma mesinha lá no escritório que ninguém usa, se você quiser, está à disposição para você fazer essa ação do seu tio, né?
Quando eu cheguei lá no outro dia, era assim, sabe aquela mesinha da impressora, que a impressora ocupa assim Ave metade? Maria, Foi ali que eu comecei. Eu comecei dividindo o espaço com a mesinha da impressora, me agarrei com todas as forças a essa mesinha, não larguei mais, viramos sócios e somos sócios até hoje. Lá se vão quase 20 anos, né? E isso é legal de saber, porque assim, muitas pessoas elas têm aquela dúvida se ela vai ter sociedade ou não. E uma coisa que eu sempre falo, nós somos sócios, nós três. Não é fácil, é um casamento. Eu olho para o Thiago e olho para o Felipe, eles não são o Thiago e o Felipe que eu olho quando a gente está num bar comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa. Quando é trabalho, a gente se olha como se eu estivesse olhando assim, esse aqui é o meu marido 2, e a gente não pode separar nunca, entendeu? É isso aí. Então, é esse o pensamento. E você, o que você tem recomendo sobre a... fortemente sociedade, porque nenhum de nós é completo. Cada um de nós tem mais força numa determinada habilidade. Isso mesmo. Então, quando nós temos sócios, e aí também tem que saber escolher sócio, né? Não basta ser sócio. Aliás, normalmente não funciona ser sócio porque é amigo. Não. Uma vez eu vi a Vitória Giovanni que escolheu vocês de sócio, vocês faziam faculdade juntos, vocês eram mais inteligentes que ela. Mas é mesmo. É um bom critério. Sócio tem que ser complementar. Sim. Então, você tem que enxergar na pessoa qualidades que faltam em você. Exatamente. Aí é uma sociedade que vale a pena. Mas se você é sócio de um igual seu, esquece. Vai ser horrível. conflito o tempo inteiro e não vai funcionar. E o momento que a gente sempre fala, quando fala de sociedade, a gente sempre fala para você mandar um recado pro seu sócio. Fala aí um recado pro seu sócio. Um abraço. Love you! O doutor Diego Vasconcelos. Te amo tanto. Olha o casamento, são quase 20 anos. Tá melhor que muito casamento por aí. É bom, né? Quase 20 anos. E eu vou fazer bodas de papel, bodas de avião. Se Deus quiser. Não, mas... E outra coisa interessante, eu acho que tem estudante de direito que se identifica com a área empresarial. Sim. Hoje em dia a gente sabe que você atua na área empresarial. Só que como você falou, você não tinha familiar voltado para advocacia, não tinha nada. E começou até com direito nada a ver, nada né? a ver. Como eleitoral. é a pessoa, hoje em dia, uma pessoa que saiu da faculdade, tá advogando, fala, pô, eu quero área empresarial. Um jovem como advogado. Ela pode chegar na área empresarial, como ela pode até começar na área empresarial. E seja sincero, não vem com aquele papo, isso é lutar. Não. É assim, meu filho. Aqui é o seguinte, meu filho. Que você é chamado de mentiroso, é um negócio ótimo aqui. Aqui é o seguinte, meu filho, vá seguir teu caminho, faz tua trajetória faça e depois isso, tu começa, entendeu? Primeira dica que eu dou é esquece aquelas áreas da faculdade. Aquilo ali é um negócio que não existe mais, não dialoga com o mundo. Direito empresarial, direito de família, direito... Aquilo foi uma forma de didaticamente dividir o direito para a gente estudar na faculdade que não dialoga com a realidade. Você tem que focar nas pessoas. Quais são os problemas que as pessoas têm no dia a dia? Qual desses problemas mais te incomoda? Qual desses problemas mais assim que você olha e te indigna? O eleitoral era natural, porque meus pais nunca foram políticos, mas os meus tios eram. Então, tem um tio que foi prefeito, tem outro que foi deputado. Então, eu cresci naquilo Era ali. uma dor na tua família, então. Era, exato. Eu cresci vendo minha mãe agoniada com aquilo, então o eleitoral era um caminho natural. Eu não faço exatamente empresarial. Então, eu faço eventualmente eleitoral hoje em dia, mas é muito pouco. E eu resolvi mudar de área, acho que até é uma história interessante, porque o eleitoral ele é muito artesanal. Ele exige que você tenha uma atenção direta e especial para cada caso. E quando eu entrei nesse mercado lá atrás, tinha poucos profissionais. E a remuneração valia a pena. Para você, porque o que você está falando aí, Márcio? É que não tem como, nem se você tiver um contratado ali dentro do escritório, você deixar ele resolver. Você está lidando com um mandato. E é com a vida de uma pessoa, literalmente. Não é com a vida de uma pessoa, às vezes é com a vida de uma cidade inteira. É verdade. Então imagina só, nesses casos em que eu consegui a cassação de um prefeito. E os prazos eleitorais eles são em horas, 24 horas. O prazo mais normal, que mais comum é de 3 dias. Se eu perco um prazo desse, é uma cidade inteira que é impactada por um lapso meu. Então, é uma advocacia que exige uma atenção, um cuidado muito grande, e ela é muito difícil de escalar. Eu sempre, desde muito cedo, eu sempre quis uma advocacia que fosse grande, que fosse possível escalar. Não existe no Brasil nenhuma banca de eleitoral. Né? De nível nacional, que tenha aporte. Você não vai encontrar nenhuma banca de advocacia eleitoral no país que tenha escalado. Porque não funciona no eleitoral assim. A atenção é artesanal, caso a caso, direta. A relação é direta com quem me contrata.
Então eu faço muito eventualmente hoje em dia, mas com o tempo, com a experiência, eu fui começando a identificar problemas que eu não via outros escritórios dando atenção. E daí é que eu chego num problema que eu acho que hoje é o grande problema da justiça brasileira, que eu chamo de um paradoxo. Nós temos no Brasil o maior acervo de processos do mundo, né? São mais de 75 milhões de processos. E, para você ter uma ideia da grandeza disso aí, a Índia, que tem população na casa do bilhão, ela tem 20 milhões de processos. Mas o que eu sempre costumo falar, porque as pessoas gostam muito de comparar os Estados Unidos com o Brasil, mas é que nos Estados Unidos, gente, ação, por exemplo, um atraso de voo que entra ali, as 60 pessoas que estão ali dentro daquele voo, tipo, vamos dizer que 60% querem entrar, 60 pessoas querem entrar. Lá nos Estados Unidos, eles unificam essas 60 pessoas em uma só ação. Então, quando alguém vai falar, nossa, aqui aí aqui, é porque eu não ia falar língua, porque eu ia errar. Provavelmente eu ia falhar em falar class action, entendeu? Mas, assim, o ordenamento deles é dessa forma. Então, no Brasil, não. No Brasil é tudo individual. Tirando o direito do trabalho, que eles conseguem ter uma coisa mais coletiva e tal, no direito civil e nas outras áreas, não é muito assim. Então, quando a gente vai falar sobre direito do consumidor hoje, que é uma coisa que tem bastante, a gente fala de um bairro com, sei lá, 100 pessoas, as 100 pessoas entram com uma ação individual. Sendo que, normalmente falando, se a gente fosse pensar, o que custava entrar com as 100 pessoas em uma só ação? Olha o trabalho que ia dar, acho que a questão da otimização do tempo. Você está aí defendendo um modelo de advocacia que seria inovador no Brasil e plenamente viável. Sim. Olha aí. O modo é como nós acionamos a justiça. Vamos ver só, Márcio. Vamos. O modo como nós acionamos a justiça. Já foi. Mostra a Bela que a gente já tá cortando ela. Mal sabe que vocês já fecharam a sociedade. Leva pra tua casa. Né? Comunidade. Mas então... Pois é. Nós temos o maior acervo de processos do mundo que a gente não consegue dar conta. A taxa de congestionamento do judiciário brasileiro, que é aquela média do que entra e do que sai, não fecha. E qual é o paradoxo? Ao mesmo tempo, nós temos o maior contingente de pessoas treinadas para fazer justiça do mundo. São 1 milhão e 300 mil advogados e bacharéis, ou seja, pessoas que passaram 5 anos estudando um ofício. Ninguém consegue nem contar. Certamente mais de 5 milhões de bacharéis no Brasil. Muito mais do que 5 milhões de bacharéis no Brasil. Porque é 1 milhão e pouco de advogados, né? 1 milhão e 200. 1 milhão e 300 mil advogados. Com OAB e tudo. Com OAB e tudo, entendeu? Por que a gente tem que explicar, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, né? Questão de bacharel, porque nem é só a pessoa de direito que assiste, mas assim, advogados mesmo, com a OAB, que a pessoa tá ali, fez a prova da OAB e tudo mais, é 1 milhão e 300, é muita gente. Então, quando você olha para esse cenário, você tem aqui uma demanda gigantesca de profissionais para destravar esse sistema de justiça e você tem uma oferta maior ainda de profissionais e ninguém consegue unir essas pontas. Sim. Então, o que eu faço hoje, o que eu me proponho a fazer é buscar uma forma de unir essas pontas, de colocar profissionais do direito a serviço de reduzir essa massa absurda de processos que o Brasil tem. Então eu trabalho hoje com desjudicialização. Legal. Uma empresa me contrata, ela fala, Márcio, está aqui, tá uma bagunça a minha carteira de processo. Eu tenho um monte de processo aqui que eu não sei o que eu faço. Eu pego toda aquela carteira de processos, eu faço uma certificação de base, que quer dizer classificar todos aqueles processos, eu apresento uma política de acordo para essa empresa, eu levo para ela uma forma de tocar aquela carteira que vai fazê-la reduzir a carteira, gastando muito menos do que ela gastaria se ela não tivesse uma estratégia para tocar essa carteira. Então, e para as empresas? Eu trabalho com desjudicialização, focado em gestão de grandes carteiras. Legal. E com essa missão maior, acho que esse propósito maior, que é unir as duas pontas.
O que eu ia te perguntar melhor era o seguinte, então, dentro desse seu conceito aí, dentro do seu escritório, você, então, é muito mais favorável na questão da extrajudicialização, de resolver tudo de forma administrativa, e é isso que você faz junto com as empresas. Então, é uma conscientização sua também com o CNPJ que você está trabalhando, porque muitas pessoas, às vezes, muitas empresas, elas não têm noção, ou, às vezes, elas são apresentadas porque elas têm que confiar no advogado e na empresa que elas contratam, né, no escritório, que ali não é, não, é melhor judicializar mesmo, depois eu enrolo ali no processo, e aí eu vou pagar a indenização, e às vezes sairia muito menos o custo para eles se eles simplesmente fizessem um acordo. Essa foi a lógica por muito tempo. Assim, por muito tempo as empresas focavam Em postergar, né? em postergar. Então ela focava na operação dela e a regra deixa litigar. Isso. Deixa litigar. Só que as empresas começaram a perceber que nesse mundo tão conectado que a gente vive, que o dano reputacional é muito grande, a imagem da empresa fica muito negativa com o consumidor e isso impacta no resultado dela. E elas começaram a perceber também que o custo disso, porque foi crescendo, até chegou uma hora que o custo estava chamando a atenção. Então, cada vez mais as empresas têm a visão de que não é uma boa política postergar. Um dos cases mais famosos do Brasil é o do Mercado Livre. O Mercado Livre adotou uma política de desjudicialização que proporcionou um negócio que, assim, que é referência. Eles conseguiram reduzir em 95% o estoque de processo deles. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa, gente. Vou citar aqui porque já, assim, eu nem posso citar que teve essa ação, para você ter noção, porque na hora que você assina, mas é uma empresa dos Estados Unidos. Só que como ela... A Tony vai mudar para os Estados Unidos, viu? Vai. Tudo dela nos Estados Unidos. Não, ela tá... E nunca nem pisei lá. É sério, amigo. Nunca nem pisei lá. Se ela pisar entendeu? lá, meu amigo... Isso. Ela volta a falar. Sorry, tá? Em outubro eu tô indo e eu não sei se eu volto. Mas é sobre... brincadeira. Aí depois a imigração pega e fala assim, você falou essa merda. A imigração. Vitória, Giovanna. Aí eu... Enfim, é uma empresa dos Estados Unidos e eu fiquei chocada com o acordo que eles fizeram comigo, que foi, assim, absurdo, um valor muito alto. E o que eles pediram no acordo é As que... ações que eu tenho de empresa aérea são americanas, viu? Só para registrar. Não tem problema, dá pra entrar, tá, gente? A gente tem ações americanas. Não, mas isso aí era um hotel dos Estados Unidos, bem famoso, tal, mas tem sede aqui, porque é importante ter sede no Brasil, senão não tem como a gente entrar com a ação. Enfim, resumo, entrei com a ação, eles fizeram um acordo comigo em todos os processos, pediram um sigilo e pediram para eu poder fazer um acordo com ele, não um acordo judicial, eu fiz um acordo extrajudicial. O que ele fez eu fazer? Desistir. Pedir desistência no processo para que não tenha... Porque outra coisa também bizarra, gente. Eu ia pesquisar ação contra essa empresa, eu não achava. Ah, Vitória, até parece. Diante de Deus. Eu não tenho por que mentir. Eu pesquisava no Jus Brasil, eu pesquisava no... Não achava, não tinha precedente contra a empresa. E, assim, um precedente que eu achei foi um lá em São Paulo, assim, bem risório, assim. Eu falei, meu Deus... Aí eu entendi qual que é a dinâmica deles. E eles não são queimados. Porque as próprias pessoas, quem entrou foi porque realmente foi um dano muito horrível, porque o meu cliente entrou no quarto que ele tinha contratado, depois de um dia, eles enfiaram ele em outro hotel, que também era bom, mas não era igual. E ele entrou no quarto, tinha um hóspede lá dentro. Então, foi um erro do próprio... Assim, uma coisa que acontece uma vez em 1 milhão. Sim. Então, por isso que a gente entrou com a ação. Mas, assim, ele mesmo não entraria com a ação porque ele ainda vai na rede, gosta da rede, fala bem da rede, mesmo com esse erro. Essa lógica está chegando no Brasil. As empresas cada vez mais estão adotando essa postura de, vem cá, erramos, vamos fazer uma compensação, só que tem um passivo para trás que precisa ser resolvido. E é aí que eu entro. Entende? Então, você tem 76 milhões de processos que precisam ser extintos. Então, o meu trabalho hoje é limpar essa sujeira. Por isso que eu digo, não é, o advogado precisa treinar a visão dele de negócio. Tem muita oportunidade de negócio na advocacia. Então, sai daquela... A impressão que eu tenho é que a gente entra na faculdade assim e a faculdade faz isso com a gente. Mas é meio que isso mesmo. Não é? Então, a gente tem que esquecer aquelas áreas do direito. Olha para o mundo ao teu redor. Está cheio de direitos sendo violado. Está cheio de gente precisando de advogado e a gente está pensando lá naquelas coisas. E eu colocaria mais um erro, Márcio. Nem colocaria tanto também esse do direito, mas depois que você se forma, pelo menos quem não tem oportunidade, por exemplo, quem não nasceu rico, tem que ganhar dinheiro, ele fica muito focado em ter que
sustentar seu escritório e tudo mais. Então, por exemplo, o MBS hoje, a gente tem muita ação em massa. Só que não é a área que nós queremos atuar no futuro. E assim como você também natural, lá atrás, você às vezes fazia alguma coisa e falava, não é isso que eu quero para o meu futuro. Então, provavelmente, a gente vai mudar a nossa linha de atuação daqui a uns anos, mas que, por enquanto, é isso que a gente tem que atuar. E o que a gente está fazendo hoje é otimizando o nosso tempo. Então, por exemplo, hoje, creio eu, que a gente tira, eu acho que um dia na semana para fazer petição, nós 3. Porque o resto da semana é a gente realmente usando a nossa cabeça para fomentar coisas para o escritório. Porque hoje a gente já não é mais de peticionar. E também, assim, é óbvio que quando você entra na advocacia, você não pode ser muito seletivo, você tem que sobreviver. Não é? Não tem como. Mas eu digo assim, que é importante você comunicar um problema específico. Por mais que outras coisas vão aparecer, e aí você faz. Mas deixa claro para a tua comunidade, deixa claro para as pessoas que você quer atender, qual é o problema que você resolve. Fala sobre isso assim, muito. Com o tempo, mais e mais demandas vão surgir relacionadas ao problema que você quer resolver, e aí você vai fazendo parceria com as outras. Exatamente. Né? E nessas áreas que são, como você chamou de massa, elas se repetem. Então, não é difícil, você vai crescendo, você consegue, então, ter um estagiário, e não é difícil você treinar um estagiário para dar conta desse trabalho repetitivo e você ficar focado mais na estratégia naquilo que você realmente, só você pode fazer. Exatamente. É que ninguém fala essas coisas pra gente, né? Não, e outra coisa, eu ia... mercado, assim, Não, e uma coisa que eu quero saber, Márcio, quem foi que deu o start para a nova advocacia? Lá dentro do seu escritório é você e o Diego, né, que você falou, só que vocês dois. O que levantou essa ideia em vocês dois? Foi algum curso? Foi algum amigo, uma conversa de bar? Realmente, assim, onde que surgiu isso? Foi num podcast? Não tem jeito melhor do que aprender do que esse que funcionou comigo. Eu quebrei. Eu vinha vindo... Que legal, isso é bom saber. É a melhor forma. Não quero quebrar, mas... Muita gente não sabe disso. É, claro. A gente disfarça bem. Eu vinha vindo numa advocacia que foi crescendo, até que chegou uma hora que eu trabalhava 17, 18 horas por dia, fazendo prazos, e não tinha uma estratégia na minha advocacia, não cuidava daquilo que era realmente importante, não cuidava do financeiro do escritório, eu brinco, mas é verdade. Mentira, Márcio. Viu, gente? A gente está superior. Baixa aqui. Vocês ficam falando que a gente não pensa em tudo. Ela tem uma planilha do Excel pro financeiro. É isso aí. Mas, eu achava que o dinheiro do escritório era meu. Então, os honorários entravam. Eu e o Diego, nós dividíamos e chegou uma hora que ele já não entrava mais com tanta frequência. E cadê o dinheiro? Por isso que a gente não trocou de carro até hoje. Porque o escritório ele tem que estar bem. E aí eu tive que achar um caminho. Então, e o caminho que eu achei foi no empreendedorismo. Ter uma postura empreendedora na advocacia. Que você já tinha isso dentro de você. Sempre. Porque quando você me falou aqui da sua vida, eu fiquei, gente, olha aí, já foi o Flávio Augusto, talvez pode ser o Nelson Williams, a gente não sabe. Eu cresci, na realidade, vendo meus pais no comércio. Então era comum eu ficar no caixa lá ajudando eles. Essa coisa do empreender está no meu DNA. Mas em algum momento a faculdade me bitolou tanto que eu achava que advogar era cumprir prazo. Mas é isso mesmo. E a coisa, prazo não tem relevância porque é o mínimo que se faz. É o mínimo que se faz. Então, se você passa o dia inteiro cumprindo prazo, está errado. Está errado mesmo. Você não está organizado. Perfeito, você está sem estratégia. É que nem aquele papo de sexta, quem trabalha sexta-tarde é liso ou desorganizado, mas agora quem fica peticionando todos os dias, toda hora, de madrugada e tudo mais, e tem um escritório, desculpa. É falta de estratégia. É falta de estratégia. A gente nem venha me dizer qualquer argumento, não, porque eu já passei por isso aí. Hoje lá no escritório a gente consegue, a gente até brinca. Velho, faz muito tempo que eu não sei o que é peticionar. Faz muito pegar, sentar. Quando é algo muito complexo. Não é que a gente não saiba, porque a gente corrige todos os. A gente mas é questão de. Você tem que ter estratégia. Por exemplo, a ação. Só para parecer que a gente está falando bobagem aqui, né? Sim. A ação de voo é uma ação que ela é muito. Ela tem uma estrutura. Até eu acredito que cada escritório tem a sua abordagem. Então, vocês desenvolveram a abordagem de vocês, né? Vocês criaram uma estrutura que se reproduz, mas eventualmente sai algum precedente que vocês acompanham as publicações. Exatamente, sim. Vem lá,
que mudou a abordagem da turma, que merece um ajuste na sua petição. Então, isso é tratar estrategicamente. Mas quem está ali no dia a dia, colocando em prática aquela tese que você desenvolveu, não precisa ser você. Tá, precisa, e agora vamos mudar aqui um pouco o assunto de job. Eu quero falar sobre o Márcio, o futuro do Márcio. Porque o que é importante a gente mencionar? Foi uma conversa minha contigo que você falou. Eu não sei se estou falando bobagem, tá? Mas você já falou isso pra mim. E não adianta me bater depois se eu falar besteira. Mas ele falou que ele falou que não era um sonho dele ser presidente da OAB. Não. Né? Na verdade, eu era inteiramente alheio à ordem. A gente nem falou da OAB, tá, gente? Ele é presidente da OAB. Eu era alheio à ordem. A ordem, para mim, era uma coisa distante. E foi por acaso que eu entrei. Eu entrei na ordem por um convite do Andrei, porque ele ia ser o Diego, o Diego sempre gostou muito de OAB, e eu não. Eu era aquele cara que vivia trancado na sala, fazendo prazo, não tinha tempo para mais nada, era só fazendo prazo. É o desorganizado. Exatamente, é isso mesmo, desorganizado e sem estratégia. E aí o Diego ia ser conselheiro federal, deu alguma coisa errada lá, que não deu para o Diego ser de conselheiro federal. E aí quiseram agradar o Diego e me colocaram na chapa. Eu entrei por acaso na ordem mesmo. Foi assim algo... Nem me consultaram. Nem sei Quando eu vi, eu era conselheiro seccional. E o amor à ordem foi acontecendo no dia a dia, no fazer ordem. A gente começa a se apaixonar, porque eu também era alheia ao OAB, e aí hoje que eu estou participando da ordem e tudo mais, e as pessoas vão ficar falando que a gente está falando bobagem, mas é porque você precisa experimentar, tá lá dentro para você saber o que a gente está falando. Porque aí você entra, gente, é totalmente voluntário, pelo contrário, você tira do seu bolso, tá? Porque para ir lá você tem que pagar sua gasolina, né? Não tô mentindo? Então você está tirando ali seu tempo. Verdade. E aí as pessoas acham assim, nossa, mas por que esse povo ainda faz isso? Mas não é. É a troca. Eu acho que as pessoas que eu conheço ali dentro, as pessoas que eu vou conhecendo, as ajudas que eu vou dando e o retorno depois com essa ajuda que eu dei, de conversar, de ter um tempo ali com aquela pessoa que acabou de pegar uma OAB, que no meu caso eu sou presidente da OAB Jovem. Então, é uma troca ali com aquela pessoa que eu sei que eu vou estar para sempre ligada com aquela pessoa. E isso, para mim, não tem dinheiro no mundo que pague. De verdade. Quem faz o mundo acontecer são pessoas. Quem prospera na vida é quem tem a capacidade de mover pessoas. E na ordem, ninguém está ali com remuneração. Todos nós estamos ali nos doando. Quem desenvolve a capacidade de mover alguém na ordem consegue tudo na vida, porque desenvolveu esse talento que é o talento que move o mundo. Eu desconheço uma escola mais efetiva do que a ordem. A ordem te ensina a mover pessoas. E lidar com as pessoas também, que é muito importante mencionar. Márcio, outra pergunta. E o futuro? O futuro o futuro a Deus pertence. Né? Ainda não vem com esse papo, não. É verdade. Até parece, eu tenho futuro nenhum. Eu era um cara muito ansioso, que ficava muito preocupado com o futuro. E eu sou cada vez menos. Não estou acreditando. Márcio daqui 10 anos, não tem nenhuma... Vai estar cabelo branco, governador, prefeito. Eu coloquei pra vocês... Eita, governador! Márcio Nogueira, número 30. Eu coloquei para vocês, assim, vocês querem um desafio maior do que esse que eu coloquei? No escritório, a minha meta é ser um dos grandes players nacionais nesse mercado que eu atuo. Isso é legal. Eu tenho 76 milhões de processos aí para encarteirar. Eita, mas você também sonha, né, anjo? Calma, né? Pezinho no chão. Agora, institucionalmente, nós estamos... Pode falar de ordem ou não pode aqui? Não, pode, claro. Institucionalmente, a nossa maior bandeira é uma justiça mais humana. Primeiro, nós estamos vivendo uma transformação muito grande. A realidade, como nós a conhecíamos, está deixando de existir. E não adianta a gente brigar contra isso, não adianta a gente ficar com raiva. A gente tem que se adequar mesmo. Isso, né? Pronto. Mas o meu ponto essa realidade nova é construída por nós. Então, o que mais me anima hoje na ordem é colocar a ordem num papel de protagonismo para ajudar a advocacia a se colocar relevante nessa nova realidade. E isso é urgente. Muitos dos mercados que a advocacia explorava antigamente deixaram de existir do dia para a noite para ficar num só. Eu vou falar da advocacia de correspondência. Muitos colegas viviam de correspondência e do dia para a noite evaporou. Acabou. Isso deixou de existir. Sumiu. Como mágica.
E essa lógica, essa dinâmica vai continuar. E vai continuar, outras áreas, muita coisa outros nichos, acabando né? e outros nichos entrando, e assim é a vida, e é super natural. Mas né? aí é que tá. Então, o meu desafio hoje, o que me anima muito, é que a ordem ajude o advogado a enxergar as oportunidades que surgem nessa nova realidade e explorar essas oportunidades. Né? Por isso nós temos o laboratório de inovação. E colocar a ordem como protagonista na construção do modelo de justiça que surge nessa nova realidade. Me incomoda muito que venha de cima para baixo, que o judiciário decida sozinho do jeito que eles querem e a gente tenha que engolir. Não. Não é assim. Nós somos, como diz a Constituição, essenciais à administração da justiça, sob todas as óticas. Sob a ótica econômica, nós somos o maior cliente do judiciário. Então, a advocacia precisa ser ouvida nessa construção. E as questões são muitas, por exemplo. Há quem defenda que juiz pode ser juiz em Miami e julgar as pessoas aqui no Brasil. Eu já não concordo. Eu não concordo. O que eu vejo de muito, eu acho isso um erro, assim, opinião pessoal, tá? Simplesmente como que uma pessoa, quem paga o teu salário é o estado de Rondônia. E você gasta o teu salário no estado no Ceará. Gente, não é justo. Não é justo isso. Não é correto. Cada vez que o juiz vai a uma loja e faz uma compra... Ele vai estar em outra realidade. Ele vai estar em outra... Cada vez que o juiz vai a uma loja e faz uma compra, ele está colhendo elementos que ele nem vai perceber, mas que vão impactar a decisão que ele toma. Cada vez que o juiz leva um filho à escola, as palavras que o filho diz depois de sair da escola, enquanto está almoçando com o pai que é juiz, tudo isso vai formando um juízo na mente do juiz que impactará a decisão que ele tomará. Porque assim, a imparcialidade que a gente fala a pessoa tem que ser imparcial sim nas suas decisões, é nítido isso, mas assim, o que acontece com o Márcio? O Márcio hoje, ele tem um filho, tá? Então, digamos que seu filho chega na hora do almoço e fala, papai, aconteceu isso, isso, isso. Aí você chega no escritório, aconteceu alguma coisa do seu cliente trazer para você, você às vezes tem uma solução numa fala do seu filho. Isso, exatamente. Então, a mesma coisa isso é o juiz. Porque se você retira a humanidade, então para que juiz, para que advogado? Os computadores fazem um trabalho com muito maior precisão do que nós. Isso é muito engraçado, porque eu já tive uma situação que a juíza... Era uma instrução, ela falou assim, mas eu conheço esse local e não é assim. Eu já fui lá e não era assim. Essa juíza verbalizou. Ela não é assim. Na maioria das vezes, o juiz nem se dá conta de que ele tem elementos, porque ele vive aquela realidade, para julgar, e ele julga com esses elementos. Então, uma justiça que um juiz julga, por exemplo, São Miguel do Guaporé. Uma cidade super próspera, mas que tem um contexto muito próprio, está lá no Vale do Guaporé. E esse juiz mora em Florianópolis. Não tem como. Realidade dele não dá. Sabe? Então, assim, eu acho que a tecnologia, nós todos temos que abraçar a tecnologia, ela nos ajuda muito. Mas justiça é uma atividade eminentemente humana. É gente curando gente. O processo do sentir a justiça é um processo de cura. Que pessoas fazem, promovem na vida de outras pessoas. Não tem como ser, exatamente, Márcio. E eu vou te falar, é em todas as esferas, trabalhista, criminal, não tem como a pessoa estar inserida em outro contexto, senão naquele que ela tem que julgar. Porque a gente teve a presença de uma promotora e ela falou sobre um júri que ela fez no interior e ela, assim, era de Belo Horizonte, morou em Brasília, viveu em São Paulo. Olha as realidades. Sim. E ela foi para... Como que é o nome daquele interior, gente? Interior, Colorado. Não é Colorado, não. Machadinho. É um bem tipo Califórnia, alguma coisa assim, bem simples mesmo. E o que acontece? Ela foi promotora lá durante 6 anos da vida dela. Ou seja, imagina você estar inserido naquela realidade. Ela falou assim, pra gente, chegava caso lá que o marido, ele riscava a chinela da esposa, porque a esposa ia pisando assim no barro e ele sabia onde ela pisou, de tão ciumento que ele era. Tá entendendo? Olha que absurdo. E o que eu acho que ninguém está percebendo é que o fazer justiça tem um impacto muito grande sobre nós. Essa promotora é uma pessoa transformada porque ela morou 6 anos naquela localidade. Isso é verdade. As pessoas estão perdendo a humanidade num sentido utilitarista. Ah, não, justiça é tudo número, eu tenho que entregar sentença, eu tenho que resolver processo.
e elas estão deixando de viver a experiência fantástica, incrível que é fazer a justiça acontecer. Inclusive... Mas histórias que você já viveu como advogada, que vocês já viveram como advogados? Não, Hein? Já pensou se vocês não tivessem vivido isso, se vocês seriam as pessoas que vocês são? Cada magistrado que tira anos da sua vida. Não mesmo, porque eu fico pensando assim, quando a gente ia visitar aqueles clientes lá que a gente ia pegar... Porque tem uns clientes que não tem nem WhatsApp, né? Que a gente tinha que ir lá no sítio. Aí a gente chegava cheio de maracujá lá no escritório. E aí a gente ganhava um monte de coisa também, filha. Você lembra? A gente ganhou verdura. Mas ganhou é um monte de isso. coisa, Esses magistrados que não querem mais ter contato com as pessoas, com a gente que as decisões deles tocam, eles estão deixando de viver experiências incríveis. Talvez eles nem saibam, sabia? Eles precisam ainda identificar isso. Às vezes eles nem enxergam dessa forma e eles nem sabem Muda essa de área, porque justiça é gente cuidando de gente. E é o tempo Se todo. você não quer cuidar de gente, se você não quer ter contato com gente, não sai da magistratura. Não é para você. Tem magistrado que não tá E indo pro falando em fórum, gente, né? falando em construção, falando nessa situação toda. Transformadora. Em transformar, eu preciso transformar um pouco a sua vida. Porque, assim, E a quando sua você casa, fala, quando você seu fala escritório. sobre escritório, nova advocacia, sobre mudar a minha Renovação. vida, renovação, outra coisa. Seu filho tá precisando de um quartinho novo, não sei, entendeu? Inovação rima Então, com construção. Você tem que entender que você já tem o seu Olha aí, lugar. olha aí. Atende tudo, material de construção. Olha. Ela, Eu, tá Pablito, bem agora trouxe grandinho. boné. Tava demorando, né? A falar atende tudo. Pablito, ó, Pablito trouxe precisou. boné. Cearense. Aí não dá, né? Não, deu sim, olha aí, ó. Precisou de qualquer coisa. Material de construção, terra, areia, qualquer coisa. Inclusive, ó, se lá no futuro próximo, não sei como que tá o caixa da UAB, precisa reformar a UAB. Fale com ele lá. Ele quer desconto. Pode falar com o Pablito, que o Pablito, ele garante o desconto do pó direito, tá bom? O melhor preço da O cidade. topete dele é igual ao do Alex, viu? Ninguém pode tocar, o não. topete Viu? Não, ó. ele é... o Alex Teixeira, né? E Alex, se lascou. Falou que Entregou aqui, ó. Mas, gente, Márcio, primeiro eu queria agradecer a sua presença. Por nada. Foi muito deliciosa a nossa conversa. Todo mundo aqui riu pra caramba. Eu não sei se eu ria mais de ti ou da cara do Ian, que o Ian pegou um negócio aqui. Protetor solar, Ele cara, colocou um mais protetor solar feio do todo mundo. esquisito. Meu Esse amigo bicho passa me com protetor desconcentrou, solar. meu filho. Mas, enfim, muito obrigada Já pela nasceu sua bonito, presença. né? Já, não. Ainda coloca um negócio desse na cara, né? Muito obrigada. Se bater 400 visualizações, o Márcio, ele volta aqui Olha pra aí. contar mais alguma das suas aventuras, porque ele já quase foi o Flávio Augusto. Agora ele tá na tentativa de ser o Nelson Williams e é isso. E o Na projeto... próxima eu conto as viagens de moto. Tu viu que ele deixa Ele pegou a bis dele e colocou... E depois, e não esquece, tá, gente? Depois de cobrar os contratos dele assinado com pó direito, né? Porque ele prometeu essas ações. Entendeu? Ei, não promete não. Toda semana a gente Oi, WhatsApp, oi. É isso aí. Obrigada, viu, Márcio? Eu que agradeço. Curtam, Papo comentam, gostoso. compartilham, tá? E Gente, obrigada. aí. tchau, tchau. Valeu, obrigado. Show de bola. Tchau, tchau.